E aí, galerinha do sexto ano, voltei aqui com vocês, né? Nossa aula de hoje vai ser justamente sobre o planeta Terra, a história do planeta Terra, né? E o sistema solar, que é a nossa estrela maior, beleza? Vocês vão poder acompanhar essa nossa aula justamente no material de vocês, no livro de vocês, lá do sexto ano, no capítulo 6. Então vocês vão pegar lá o livro para a gente começar a nossa aula, tá bom? E quem não ainda tem o material, você pode pegar o seu caderninho, a sua folhinha para fazer suas anotações, beleza? Bem, primeiro nós vamos compreender de fato essa primeira imagem que eu trouxe para vocês. Aqui nós temos a nossa estrela maior, a nossa composição maior, que é o Sol, né? O nosso sistema solar. E depois do Sol nós temos 8 planetas. Bem, o Sol e os 8 planetas não são apenas a composição do sistema solar, certo? Nós ainda temos planetóides, que são planetas menores, minúsculos, né, em comparação aos outros, e também nós temos os asteroides. Então, todos esses que fazem ou que compõem o nosso sistema solar, beleza? Mas para a gente entender melhor, a gente divide esses 8 planetas, certo? Em planetas rochosos ou planetas terrestres, que compõem formação parecida com o nosso planeta Terra, rochas, de fato, né? E nós temos os planetas gasosos. Gasosos vem de quê, professor? Dos gases, certo? Aí nós temos, dentre as composições desses planetas gasosos, nós temos o hélio, o hidrogênio e também nós temos o metano, né? Então, essas são as composições desses planetas que são mais afastados. Os planetas mais próximos do Sol são chamados de planetas rochosos, beleza? Ou planetas terrestres, né? Porque tem a mesma composição da Terra. E os 4 mais afastados, eles são chamados de planetas gasosos, porque em sua composição nós temos gases, beleza? Então até aí tudo bem, né? Bem, o nosso primeiro contexto, a nossa primeira imagem é justamente essa do sistema solar. Mas, para a gente compreender de fato o sistema solar, nós temos que ir, né, para o seu princípio ou para o seu surgimento. Professor, como foi que se deu de fato o surgimento ou qual foi a teoria principal que nos indica que a Terra ela surgiu? Então, a Terra ela já surgiu principalmente do que a gente chama de teoria do Big Bang, tá? Não só a Terra, mas o universo em si, né? E também a composição do sistema solar. O que foi a teoria do Big Bang? A gente já estudou isso na nossa aula de história. E, de fato, a teoria do Big Bang, como vocês estão vendo aí, nesta imagem que eu coloquei para vocês, a gente tem aqui a junção da energia, né? Quando a massa, a energia começa a se unir e a partir daí ela ocorre uma explosão, certo? Porém, essa explosão ela dá origem ao que a gente chama de fato o universo. O universo é todo o contexto de astros, de planetas, de estrelas, todo aquele contexto, né? O grande, o enorme é chamado de universo. Professor, o universo ele é muito grande, então o universo ele é enorme, né? Se o nosso planeta Terra seria uma poeirinha de ar, o nosso universo ele é muito extenso, né? Então, o universo ele surgiu provavelmente, segundo os estudiosos, cientistas e geógrafos, certo? Por volta de 14 bilhões de anos, justamente por meio dessa concentração de energia, né? Essa junção de energia, uma junto com a outra, que com o passar do tempo, esse universo e essa junção de energia, né, as massas elas vão começar a se espalhar e vão começar a surgir o que a gente chama de estrelas. Professor, isso existe? É a teoria mais aceita, certo? A gente tem o universo em geral, surgiu através do Big Bang, e depois essas massas que vão se espalhando pelo mundo, pelo contexto todo do universo, né? Essa massa que foi o que surgiu justamente da explosão, ela vem ser colocada para a gente, né? Como as massas de ar que vão dar origem aos planetas, aos asteroides, né?
as estrelas. Então, todas essas massas aí, elas vão compor o que a gente chama de universo, beleza? Tudo isso surgiu há cerca de 14 bilhões de anos, com a teoria do Big Bang. Professor, é aceitável? Os historiadores, os geógrafos, os cientistas aceitam muito essa teoria, beleza? Então, o que é o universo em si? O universo é formado por todos os corpos celestes no espaço, que foi justamente aquilo que eu tinha dito para vocês. A composição geral, né, é chamada de universo. Dentre elas a gente tem as estrelas, os planetas anões, os satélites, os asteroides, os cometas. Cada um desses tem a sua determinada função, certo? Então, o universo seria o contexto geral e dentro dele a gente tem as suas separações. Nós temos as estrelas, nós temos os planetas anões, nós temos os asteroides, nós temos os satélites, enfim. Esse é o contexto geral de universo. Remonta a cerca de 15 bilhões de anos, resultado da explosão de um pequeno núcleo de matéria, que foi aquele que a gente mostrou aqui no slide anterior, né, do Big Bang. Essa junção de matéria, ela ocasionou essa explosão que deu origem ao universo, beleza? Então, o universo ele acaba se expandindo e com o passar do tempo, ele acaba se resfriando. De princípio, existe um aquecimento muito grande em todo o contexto do universo. O universo ele é aquecido, quente, muito quente. E com o passar dos tempos, ele acaba se resfriando, viu? E a gente vai entender o porquê daqui a pouquinho, lá na frente. As galáxias é um sistema composto por astros, diversos tipos de estrela, que estão agrupadas, aglomerados estelares, nuvens de gás e poeira, como a Via Láctea e a galáxia Andrômeda, né? Professor, as galáxias em si são um contexto que estão inseridos dentro do universo, correto? Por exemplo, vamos dizer, né? Uma galáxia, ela é do tamanho do Brasil. Vamos fazer um exemplo, certo? O tamanho do Brasil, aqui na mão do professor. A galáxia é desse tamanho. Aí eu vou ter uma estrela. Uma estrela eu vou ter o Sol, por exemplo. O Sol vai ser do tamanho de uma moeda, aqui, ó. E eu vou ter o nosso planeta Terra, né? Nosso planeta que depende dessa estrela maior aqui. Aí nós vamos ter o planeta. O planeta é como se fosse um pouquinho de poeira, certo? Então é muito pequeno, professor, em comparação ao universo, em comparação às galáxias. É muito pequeno o nosso planeta. Os nossos planetas são muito pequenos em comparação ao contexto geral do universo. Então, ó, dentro do contexto das galáxias, a gente tem as estrelas, né? A gente tem as nuvens de gás e de poeira, e dentro dessas nuvens de gás e de poeira, a gente tem uma das principais, que é a Via Láctea. A Via Láctea a gente lembra de quê, professor? A gente lembra de leite. Leite a gente lembra de quê, professor? A gente lembra de branco, né? Que leite é cor branca. Então, a Via Láctea, né, seria um caminho embranquecido, certo? Dessa parte aí das galáxias, beleza? Então, eu trouxe inclusive para vocês uma imagem. Olhem para essa imagem, podem ver no livro de vocês também, que vocês vão observar que a Via Láctea, ela tem um espaço embranquecido, e por isso que ela recebeu esse nome de Via Láctea. Via Láctea, caminho do leite ou estrada do leite, tá bom? Por conta da sua cor. Se você olhar para o céu, você vai observar, por exemplo, né, à noite, as estrelas. Que coisa linda, né, professor? É isso mesmo. E a gente vai ver, de fato, essa cor, né? Uma cor mais embranquecida. Então, ó, a Via Láctea é uma galáxia em que está o nosso sistema solar, certo? A galáxia é o contexto maior, e dentro desse contexto a gente vai ter lá, como se fosse uma moeda de 10 centavos, o nosso sistema solar. E dentro do sistema solar a gente tem o nosso planeta Terra, que é bem pequenininho em comparação às galáxias, né? Em comparação ao universo e em comparação também ao nosso
Sistema Solar, beleza? Então, a Via Láctea ela tem uma aparência leitosa e que pode ser vista em noites de inverno em locais sem nuvens ou sem poluição. Quando está no inverno, você corre lá atrás, no quintal de casa, na frente de casa, e vocês observam, de fato, como é que está a noite, né? Olhem para o céu para vocês observarem que coisa linda, e vocês podem observarem que realmente vocês vão ver um céu, né? Estrelado, mais embranquecido, beleza? Então, aqui a gente tem a Via Láctea. Via Láctea é uma galáxia, e nessa galáxia a gente encontra o Sistema Solar e os planetas, beleza? Do outro lado, nós temos a estrela. Professor, o que são estrelas? Estrelas são astros com luz e calor próprios. Professor, o planeta Terra é uma estrela? Não, porque o planeta Terra ele não tem luz própria. Nós dependemos da luz do Sol. Então, uma estrela, para ser estrela, ela precisa da luz própria. Professor, a Lua, ela é uma estrela? Não. Por quê? Porque a Lua, ela depende, a Lua é um satélite, né? Um satélite natural, e ela depende justamente do Sol para iluminar, certo? Assim como o planeta Terra também depende da luz do Sol. Então, as estrelas, quando a gente for definir, são astros que têm luz e calor próprios. O Sol é uma estrela, certo? O Sol é uma estrela por quê? Porque ela tem a sua luz própria. Seu tamanho varia conforme sua idade e estão tão distantes umas das outras que suas distâncias são medidas em ano-luz. Ano-luz é uma distância que a luz percorre em um ano. Ou seja, a gente tem, por exemplo, 9,5 bilhões de quilômetros a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Gente, é incrível. 9,5 bilhões de quilômetros, isso mesmo, em um ano. É o tempo que ela percorre, né, essa estrela ou esse astro aí que a gente tem com a luz própria, beleza? Aqui vocês têm duas imagenzinhas no livro de vocês também. Bem, compreendendo sobre o que são as galáxias, né, que são maiores, certo? Dentro das galáxias nós temos os sistemas que têm a sua luz própria. E aqui a gente vai falar do nosso, que é o sistema solar, é o Sol. Olhem essa imagem aqui que eu coloquei para vocês. Essa imagem aí, olhem no livro de vocês. Vocês estão vendo aqui o Sol, né? E vocês estão vendo os planetas que estão provavelmente, certo? Ao seu redor, né? Então, professor, o Sol ele fica onde? O Sol ele fica no centro. O Sol é uma estrela que fica no meio, e é justamente fica no meio que é para passar, né, a sua energia, a sua luz para os outros planetas, beleza? Quando a gente havia falado que a Terra ela vai girando, né? Aí a gente está observando que tem uma parte da Terra que ela gira e que a gente tem o Sol ao lado dela, enquanto isso, do outro lado a gente tem a noite, né? Então tudo isso sofre a interferência do Sol. Então, ó, o Sol é um conjunto formado por vários astros que giram ao redor de uma estrela. Essa estrela é o Sol. Os planetas e os astros surgiram a partir de porções de poeira e gás desprendidas do Sol há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Presta atenção. Na teoria do Big Bang, certo? Há quase 15 bilhões de anos atrás, a gente tem o surgimento do universo. Com isso, a massa, né, ela vai se expandindo, vai dar surgimento a uma estrela que é chamada de Sol, e o Sol ele também vai se desprendendo gás, certo? E vai dar surgimento às outras ou os outros planetas, né? Então é justamente isso. Um surgiu dependendo do outro, segundo a teoria, certo? Um surgiu dependendo do outro. O Sol ele surgiu dependendo das galáxias. As galáxias surgiram dependendo do universo. Os planetas surgiram dependendo do Sol. Um sempre foi dependente do outro.
O Sol ele está no centro, como eu já havia falado para vocês, do sistema, e é uma estrela de quinta grandeza. Isso porque as estrelas têm brilhos diferentes. O que é uma estrela de quinta grandeza? É a sua luz, né? O seu brilho é muito forte. Então, ele é o quinto, na verdade, a quinta estrela, né? Com luz forte ou com um brilho muito forte. O Sol é esférico e de composição gasosa, com luz e calor próprios e que possibilita a vida na Terra. A gente vai ver daqui a pouquinho porque, por exemplo, nos outros planetas, né, nos planetas gasosos, a gente não tem vida, porque o Sol ele ajuda, de fato, a ter, né, a possibilitar o surgimento de vida. Então, se os planetas mais próximos dele estão, de fato, coligadozinhos ali com ele, esses planetas provavelmente vão ter possibilidade de ter vida nesses locais, né? Então, possui aproximadamente 5 bilhões de anos e uma temperatura de 6.500 graus Celsius, ou seja, é muito quente. Enquanto os planetas estão mais próximos do Sol, mais quente são esses planetas, tá? O planeta Terra ele é o terceiro mais próximo. Então, nós sentimos, né, essas temperaturas mais quentes, porque também nós estamos muito próximo lá do sistema solar. E a gente lembra disso quando a gente trabalhou os solstícios e equinócios, né? Primavera, verão, outono, inverno. Lembram? Pronto. Então, nós estamos próximos do Sol? Sim. Bem, então, compreendendo sobre a nossa estrela maior, como vocês estão vendo nessa imagem aí, todos os outros corpos celestes, eles dependem do Sol para iluminar ou para mandar o seu brilho, viu? Então presta atenção. Então, planetas são corpos celestes sem luz própria. A Terra, professor, não tem luz própria, nós dependemos do Sol. Marte, professor, Marte não tem luz própria, depende do Sol. Professor, Plutão, que já é um planetóide, né? Depende também do Sol, que está dentro do sistema solar, mas ele foi rebaixado. Saturno, professor, também depende do Sol. Eles não têm luz própria. Nós dependemos da luz da nossa estrela maior, que é o Sol. Beleza? Bem, nós temos aqui os planetas interiores, ou que eu chamei de planetas rochosos ou terrestres, que são os planetas mais próximos do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tá aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, beleza? E nós temos os planetas exteriores. Interior são os mais próximos, exterior são os mais afastados. Os planetas exteriores, eles também são chamados de planetas gasosos por possuírem gases, né? Aqui no planeta Terra, por exemplo, nós temos uma característica que os outros planetas rochosos talvez não tenha, né? E até os gasosos, como por exemplo a água e o oxigênio, que é uma característica peculiar, certo? Nos planetas gasosos, aí nós vamos encontrar hélio, hidrogênio, metano, né? Dentre outras composições de gases lá nos planetas exteriores, certo? Aí nós vamos ter Júpiter, aí nós vamos ter Saturno, que é o planeta de anéis, nós vamos ter também Urano e nós vamos ter Netuno. Se vocês observarem, os planetas exteriores, que são os planetas gasosos, eles são maiores que os planetas interiores rochosos. Professor, e por que isso? Justamente porque, segundo os cientistas, os planetas que são mais afastados, né, o Sol, ou a estrela maior solar, ela conseguiu expandir, né, com os gases, de fato, e aumentarem esses planetas. E os planetas mais próximos, eles não conseguiram se desenvolver tanto, né? Até porque neles tem composições diferentes, certo? E o Sol tem composições de gases, gasosos, então fez com que os planetas mais afastados se tornassem maior, que vocês podem observar aí: Júpiter, Netuno, Urano e Saturno, beleza? Então, planetas interiores, planetas rochosos, porque a sua composição tem as rochas, né? Além também
de ter oxigênio e de ter água, certo? E os planetas exteriores são planetas gasosos, pela sua composição em gases, tá bom? Até aí tudo bem. Bem, os satélites naturais são corpos celestes que não têm luz própria, mas que giram ao redor dos planetas. A Lua é um exemplo de único satélite natural da Terra. Aí eu trouxe para vocês aqui sobre os satélites, né, que nós temos 7 planetas que todos eles têm satélites, certo? O planeta Terra, como vocês viram, ele só tem um único satélite. Mas aqui eu tenho outros dados. Marte tem 2 satélites naturais. Júpiter tem 63 satélites. Saturno tem 31 satélite natural. Urano tem 27. Netuno tem 13. E Plutão tem 1 satélite natural. Ou seja, nós temos aqui os corpos celestes que não têm luz também e que dependem da luz da estrela maior. No caso da Terra, certo? Como nós temos aqui a Lua, como vocês estão vendo aí na imagem, estão vendo no livro também, a Lua é um satélite natural que depende da luz do Sol, tá bom? Por isso, professor, eu olhei lá fora e eu vi a Lua. A Lua tem um brilho, né? Aquele brilho da Lua, ele vem justamente da nossa estrela maior, que é do Sol, e vem iluminar o nosso planeta. Beleza? A Lua não tem luz própria, porque a Lua é um satélite natural. Então, compreendendo sobre os satélites naturais, sobre os planetas, certo? E a gente volta aqui nos planetas só para mostrar uma coisinha a vocês, certo? Esses anéis, né, os anéis de Saturno que vocês estão vendo aqui, esses anéis, como eu já havia falado para vocês, deu surgimento justamente por estar mais afastado do sistema solar e porque também a composição desses planetas aí exteriores, eles são gasosas. Por isso que aqui na Terra não tem um anel feito esse, beleza? Então, vamos falar agora sobre a Terra. A Terra, que é nossa casa, que é nosso abrigo, beleza? Acredita-se que o planeta Terra ele foi formado a partir de pequenos pedaços do Sol, como eu disse aqui a vocês ainda há pouco, e pela contração de uma nuvem de poeira e gás, que aconteceu há aproximadamente 4 bilhões de anos, resultantes do Big Bang. O Big Bang deu surgimento ao universo, depois do Big Bang, a teoria do Big Bang, né? Depois que o universo começou a ser arquitetado, nós tivemos aí o surgimento dos astros, o surgimento das estrelas maiores, e depois que a gente teve o surgimento das estrelas, a gente teve o surgimento desses nossos planetas. Então, a Terra também se inclui dentro da teoria do Big Bang, dentro dessas massas, né, que foram soltas. Não só a Terra, mas também os outros planetas que compõem o Sistema Solar, né? Mas como nós estamos falando aqui do planeta Terra, em si, o nosso planeta Terra também teve a sua composição de nuvem de poeira e de gás. Tudo isso resultante lá da teoria do Big Bang, tá bom? No princípio, a temperatura da Terra foi inacreditavelmente quente. Por isso, não permitiu o surgimento da vida. Logo após, ocorreu um resfriamento. E esse processo de mudança, né, da bola de fogo pela bola de gelo também não permitiu a vida de imediato, tá? Nós tivemos que ter aí uma manutenção, né? Nem tão gelado e nem tão quente para que se tenha a vida nesse planeta, viu? Primeiro, né, a gente tem um planeta quente, muito quente, assim, quente. E depois nós temos um planeta gelado. Mesmo assim, não possibilitava o surgimento da vida nesse determinado planeta, tá bom? Depois, com o processo de resfriamento, né, aí sim a gente vai ter o planeta Terra, né, com vida de fato. Bem, o que é, professor, a geologia? A geologia é uma ciência que vai estudar os solos, as rochas e os afins. Como nós estamos estudando, por exemplo, um dos planetas rochosos, que é o planeta Terra, a geologia em si, ela vai justamente nos ensinar sobre os solos, as rochas e tudo que está ao seu redor, né? E também a geologia vai nos ajudar a identificar, por exemplo,
como foi que essa Terra, que a gente está trabalhando sobre ela, o planeta, né, como se deu o processo de evolução, tá bom? Então, a geologia é essa ciência. Professor, e o que são fósseis? Os fósseis são enterrados em lodos, lamas e até mesmo em rochas. Esses fósseis foram preservados em camadas chamadas de depósitos de rochas sedimentares. Presta atenção. Tudo aquilo que a gente estuda, né, que a gente pega lá dos antigos, por exemplo, os restos de animais, os restos de planta que foram encontrados dentro aqui do planeta Terra, certo? Nós vamos estudar sobre ele. Então, os fósseis é aqueles restos, né, que a gente encontra, restos de corpos humanos, né, no caso das teorias históricas, ou animais. Por exemplo, eu encontrei um fóssil de um dinossauro e esse dinossauro viveu há cerca de não sei quantos bilhões de anos. O que eu encontrei ali foi um fóssil de um animal. Professor, eu encontrei um fóssil de uma planta bem antiga que faz cerca de bilhões de anos aqui na Terra. Ali também é um fóssil, né? São restos, certo? Então, dentro desse contexto, a gente pode chamar também de depósitos ou de rochas sedimentares. E por quê, professor? Porque aqui a gente acaba sofrendo a interferência dos fenômenos naturais, porque a gente teve a chuva, o vento, maré, entre outros. Por exemplo, eu tenho uma garrafa. Se eu colocar essa garrafa no sol, né, se eu for daqui a um mês pegar essa garrafa, eu acho que a cor dela vai estar queimada. Então, houve o que? Uma modificação. Do mesmo jeito acontece a interferência, né, nas rochas. Elas acabam sofrendo interferência porque elas passaram e foram deixadas por fenômenos da natureza. Beleza? Então, a geologia estuda os solos, as rochas e os seus afins, e os fósseis são restos, né, de plantas, de animais e até de seres humanos, quando a gente vem aqui para o lado humano da história. Beleza? Muito bem. Bem, no livro de vocês, nós temos aqui essa imagem que eu queria que vocês vissem, né? Essa imagem, ela retrata justamente sobre a história da Terra. A história da Terra é diferente daquela história que a gente aprendeu, né, dos homens, do surgimento dos homens, tá? Por quê? Porque aqui eu vou estar falando da história do planeta Terra. E para eu falar da história do planeta Terra, eu não vou usar o tempo cronológico, que é aquele tempo antes de Cristo e aquele tempo depois de Cristo. Eu vou usar aqui, dentro da história da Terra, o tempo geológico. Professor, e o que seria o tempo geológico? O tempo geológico, geologia, vai estudar o que eu falei aqui ainda há pouco? Solos, rochas e afins. Essa montanha que eu tenho aqui, atrás de casa, ou na cidade próxima aqui, ela é uma montanha nova ou ela é uma montanha velha? Ela é uma montanha jovem? Que tipo de montanha é essa, né? Que rocha a gente encontra, por exemplo, nos locais onde são calçados hoje? Então, todo esse contexto, certo? A gente vem trabalhar aqui dentro do tempo geológico. O tempo geológico ele é marcado por milhões de anos e eles vão mostrar para a gente os períodos de desenvolvimento do planeta Terra, das rochas, dos solos, de toda aquela composição que a gente tem do planeta Terra, beleza? Então, tempo geológico ele vai nos ajudar a identificar por meio de milhões de anos, certo? O desenvolvimento da Terra ou do planeta Terra. Então, em cada uma dessas eras geológicas ou períodos geológicos, é possível determinar as formas de vida nelas existentes por meio dos fósseis, que são os restos de animais que eu já expliquei, né? Ou plantas que a gente encontra ali e que são conservados naturalmente durante milhões ou bilhões de anos. Então, para se estudar a estrutura da Terra, eu vou pegar fóssil bem antigo, né? Professor, como é que eu vou saber? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que ser um geólogo, né? Para identificar o período aproximado daquele fóssil que eu encontrei e que provavelmente aquela terra, né,
aquele espaço, ele tenha tido uma temporada, certo? Então, isso dura muito tempo, milhões ou bilhões de anos. Bem, as eras geológicas, por que eras geológicas? Aí eu já falei para vocês, períodos geológicos, porque a gente vai estudar a identificação do desenvolvimento do planeta Terra, tá bom? Quando a gente ouvir azoico ou azoica, a gente vai lembrar em grego que azoico significa sem vida. No período do surgimento da Terra, a gente lembra que a Terra era muito quente e parecia uma enorme bola de fogo. Depois ocorreu um resfriamento. Mesmo assim, nos primeiros períodos, né, das eras geológicas ou dos períodos geológicos, não tinha condições de ter vida humana aqui na Terra. Beleza? Não tinha por quê, professor? Porque era muito, mas muito quente. E isso também se deu porque nós estávamos muito próximos do sistema solar, né? Nós éramos o terceiro planeta do sistema solar, beleza? Então, azoico, ou seja, sem vida, que significa sem vida lá do grego. A era azoica, que vai de 4,5 a 3,8 bilhões de anos. E elas são divididas em eras, né? Ou períodos. Períodos primitivos, por exemplo, nós temos o Proterozoico e o Arqueozoico, que vão girar em torno de 3,9 bilhões de anos. Nesse período, o período Proterozoico ou Arqueozoico é o período em que a Terra acaba se modificando, né? E a gente vai deixar de ter uma bola de fogo para ter, a partir de agora, uma bola de gelo, certo? Então, a gente ocorre um resfriamento dentro do nosso planeta. Mesmo assim, nesse período, nós temos aqui a formação de cadeias de montanha, a formação de atmosfera e também a partir de gases e vapores e as chuvas intensas. Então, no período do surgimento da Terra, né, primitivo, primeiro, certo? A gente tem todo esse desenvolvimento da Terra, mas ainda não era perceptível o surgimento de gente aqui, tá bom? De pessoas, de seres humanos, de vida, beleza? Bem, agora a gente tem aqui outro período que é a era paleozoica ou primária. Paleo, como eu já havia explicado para vocês na aula de história, que significa antigo, né? E zoico, vida. Então, antigo, mas vida. Professor, mas tinha vida, começou a surgir as vidas animais e vegetais no período paleozoico. Então, ó, você já vai anotar aí. No período arqueozoico ou proterozoico, não. Ali surgiu-se as montanhas, a atmosfera começou também a surgir os gases, as chuvas, mas não tinha vida. Agora, no período paleozoico, nós tivemos já, né, o desenvolvimento da vida vegetal e também da vida animal. Exemplo, a gente pode ter os peixes nas águas, os insetos, os anfíbios e entre outros, certo? Nesse mesmo período, nós tínhamos apenas um único continente, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, que era denominado de Pangeia. Pangeia, um único continente. Com o passar dos anos, esse continente ele acabou se dividindo, né, por meio do que a gente chama do desenvolvimento das placas tectônicas, certo? Aí a gente vai ver uma divisão de continente. Mas, de princípio, nós temos um único continente que era denominado de Pangeia, beleza? Isso aí você vai anotar no seu caderninho. Pangeia, um único continente, como vocês estão vendo ali. Professor, quantos continentes nós temos hoje? Atualmente, professor, nós temos 6 continentes, né? Nós temos a América, nós temos a Europa, nós temos a Ásia, nós temos a Oceania, nós temos a Antártida e nós temos a África, beleza? Hoje são 6, mas de princípio, no surgimento das eras geológicas, nós tínhamos apenas um único continente, que era a Pangeia. Então, isso no período que a gente chama de Paleozoico, certo? Agora a gente tem outro período, que é o período Mesozoico ou período secundário. Meso, que significa intermediário, zoico, vida.
né, intermediário com vida, porque aí a gente já tem o surgimento da vida vegetal e da vida animal, beleza? Aqui, quando a gente falou sobre o período paleozoico, certo? A gente já vai ter agora no período mesozoico uma interferência no meio, né? É como se o período mesozoico ele estivesse no meio, beleza? Então, há aproximadamente 130 milhões de anos, e nesse período a gente teve o surgimento, como vocês estão vendo aqui na imagem, dos dinossauros. Professor, os dinossauros conviveram com os homens? Não, porque nesse período o homem ele ainda não tinha, a espécie humana não ainda tinha surgido, né? Então, esse período mesozoico ou secundário, certo? Foi o período em que se desenvolveu alguns mamíferos grandes, gigantescos, né? Além de mamíferos, a gente teve répteis e aves, certo? Então, o dinossauro ele surge justamente nesse período. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, tá? Nesse mesmo período, aconteceu a separação da Pangeia. A Pangeia ela agora vai se dividir em duas partes. Foi a partir daí onde a gente vai começar a falar depois, nas nossas próximas aulas, sobre a teoria da deriva continental. Ou seja, a separação dos continentes, né? Então, nós tínhamos a Pangeia, certo? E agora nós vamos ter dois continentes. Nós vamos ter essa separação, beleza? Então, o período Cenozoico, né? O período Cenozoico, que é um período atual com vida, compreende os períodos terciário, tá? E houve a separação dos continentes, que no caso vai ser uma separação mais próxima a essa nossa, né? A esses 6 continentes aqui. Então, ó, surgiram as grandes cordilheiras jovens e a povoação da terra por aves. E no período quaternário, certo? A gente teve o período terciário e quaternário dentro da era Cenozoica. No período quaternário, nós tivemos aqui as glaciações com as alterações climáticas. O que são glaciações? As eras glaciais, né? De transformação do resfriamento, né? Ou as eras do gelo, tá? E também nesse mesmo período surgiram o aparecimento do Homo sapiens, né? Que é a classe humana mais próxima, ou a classe humana mais próxima não, a classe humana igual à nossa, né? Que é o Homo sapiens. No período Cenozoico quaternário, beleza? Então, professor, o que aconteceu com os dinossauros? Segundo a história e segundo os geólogos e cientistas, os dinossauros eles começaram a desaparecer, né, por conta de um choque de asteroide, tá? E esse asteroide ele chocou-se com a Terra, né? A partir daí começou a ter aqui na Terra erupções vulcânicas. O que são erupções vulcânicas? São vulcões, certo? Aquele surgimento de vulcões. E esses vulcões eles acabaram aniquilando muitos animais terrestres e marinhos, incluindo os dinossauros. O planeta ele ficou coberto por uma nuvem de poeira e de gases nocivos. E a nuvem teria encoberto a luz do Sol por milhares de anos. Professor, nesse tempo já existia homens aqui na Terra? Não, certo? Homem não conviveu com o dinossauro, certo? Segundo a história do surgimento, né? Do surgimento das eras geológicas, o homem ele não conviveu com o dinossauro, tá bom? Então, o inverno resultante da falta de luz solar extinguiu muitas espécies, principalmente de animais de grande porte, como os dinossauros da superfície dos globos. Até aí tudo bem. Porque os dinossauros sumiram, esse choque aí deixou o planeta sem luz, né? Ou seja, eles não tinham de fato a sua maior energia, certo? E os animais, né, que são mais gigantes, eles não conseguiram sobreviver. Eles
acabaram se extinguindo, ou seja, eles acabaram sumindo, né? Então, tudo isso ocorreu justamente por conta dos vulcões, né? Os vulcões que a gente sabe que são provenientes justamente da junção lá de baixo, né? Ou da junção ou da separação das nossas placas tectônicas, que acabam fazendo lá o processo de erupção vulcânica e que a gente acabou perdendo aí, né? De se ver ou de se conhecer os dinossauros. Professor, dinossauro existiu, segundo os geólogos, né, que estudam de fato o planeta Terra, certo? E também segundo os arqueólogos que estudam de fato os fósseis, eles disseram que encontraram sim fósseis de dinossauros. Então, dinossauro existiu sim, certo? E o senhor pode afirmar? Eu estou afirmando o que a ciência explica, o que a ciência afirma, tá bom? Bem, os dinossauros teriam desaparecido por falta de comida, né? A gente não tinha energia, a luz, né? Aí a gente teve falta de comida, também falta de alimento, necessidade de se alimentar. Os mamíferos pequenos conseguiram se multiplicar, ocorrendo o desenvolvimento das espécies atuais, inclusive as espécies dos seres humanos, né? Quem foi que foi beneficiado com tudo aquilo? Quem foi beneficiado com o desaparecimento dos dinossauros e com aquela expansão de nuvens, né, que a gente já havia falado, de nuvens de poeira e de gases, foram os animais menores, certo? Que sobreviviam, né, do pouco. Já os animais maiores, não. Eles acabaram sumindo, né, morrendo e sumindo, beleza? Então, antes da gente chegar aqui, que eu vou mostrar para vocês uma curiosidade, quem quiser ir para Marte, tá? Mas antes de chegar aí, eu vou voltar lá nos planetas, porque eu falei lá no início da aula, mas eu havia esquecido de complementar, tá? Os planetas, dentro dos planetas, nós temos esses 8. Antes, nós tínhamos também outro planeta que era muito importante, né? E eu quero ver se vocês lembram que esse planeta ele foi rebaixado para um planeta anão. Que planeta foi esse, professor? O planeta Plutão. Isso mesmo. Esse planeta ele foi rebaixado para um planeta anão. Por quê? Porque ele não tinha nem tamanho, né, segundo a astronomia, certo? Nem tamanho de planeta e nem características de planetas rochosos, certo? E nem de planetas gasosos. Como eles estão aí na interferência, ou seja, próximo de outros planetas, né? Esses planetas eles foram rebaixados, né? Eles foram rebaixados ali em 2016 pela astronomia, tá bom? Então, quando a gente vê lá quantos planetas nós temos hoje, nós temos 8 planetas. Aqui a gente tem os planetóides e asteroides, que são planetas minúsculos e que têm corpos celestes menores. Por isso que eles foram rebaixados para planetas anões, né? Ou para asteroides. Beleza? Então, para a gente finalizar, eu trouxe aqui para vocês aquilo que eu acho que eu tinha prometido lá no início, né? Professor, disseram a mim que lá em Marte se tinha água. É verdade? É verdade, sim. Antes, acreditava-se que o único planeta que se tinha água seria o planeta Terra. Mas hoje, acreditam-se inclusive que lá em Marte pode-se ter, né, a chance de se ter ou de se habitar as vidas naquele planeta. Vejam que interessante. Marte é um planeta vermelho, né? De vez em quando a gente vê aí as imagens, né? Um planeta bonito, um planeta tão chamativo, e nesse planeta possivelmente ou futuramente pode ser também que nesse planeta surja a vida, né? Além de que já descobriram que lá se tem água. Então, se tem água, possivelmente está mais fácil de se ter ou do surgimento da vida se encontrar lá também, viu? Então, ó, o planeta vermelho. A água que se tem em Marte não é igual à nossa água aqui na Terra, tá? Que isso fique bem claro. E é uma coisa, inclusive, que dificulta, né, para se ter o surgimento da Terra, porque a água de lá é mais
salgada, certo? Então, mesmo assim, pode-se acreditar que futuramente se tenha a vida lá nesse planeta. Então, ó, é uma salmoura, a água, né, misturada a elementos químicos como o magnésio e o sódio. Não congela facilmente porque essa água é salgada. A descoberta também abre mais porta para a possibilidade de existir vida no planeta vermelho, como eu já havia falado, mesmo que essas vidas sejam a nível de micróbios, né? Então, não quer dizer que o ser humano possa morar lá em Marte, tá? Mas pode ser que tenha outro surgimento de vida, ou vegetal, né? Pode ser que tenha surgimento de vida animal, pode ser que sim, né? Isso aí são estudos próximos que a gente pode, inclusive, se interessar, né? E se a gente quiser ser um astrônomo para descobrir os astros dos outros planetas, a gente também vai sem bronca nenhuma. Então, ó, há bilhões de anos atrás, Marte tinha rios, lagos e um enorme oceano e uma atmosfera promotora como a da Terra. Por isso que a gente acredita que Marte está muito próximo, né, de se desenvolver assim como o planeta Terra. Pode ser que dure cerca de milhões de anos, pode ser que dure cerca de bilhões de anos, tá? Mas isso aí quem vai dizer é o tempo, né? Então, nós hoje complementamos aqui, tá? Nosso conteúdo do capítulo 6 sobre a Terra, né? E também sobre o Sistema Solar. Eu acredito que vocês tenham tirado aqui todas as suas dúvidas. E se ainda não tiverem complementado todas as suas dúvidas, vocês podem perguntar ao professor sem dúvida nenhuma. Beleza? A gente vai estar aqui justamente para responder. Mas essa aula ela foi tão gostosa, ela foi tão saborosa, né? Que a gente aprendeu de fato os planetas do Sistema Solar, o Sistema Solar em si. Nós aprendemos também sobre as galáxias, nós aprendemos sobre a história do planeta Terra, né? Desde o seu surgimento até os dias atuais, né, a sua separação ali na Pangeia. Então foi muito bom poder compartilhar com vocês desse momento aqui, beleza? Vocês podem dar um joinha aqui embaixo e se tiverem algumas dúvidas podem perguntar ao professor, que ele vai estar disponível para responder para vocês, beleza? A gente fica por aqui, eu estou morrendo de saudade de vocês. Um abraço, um cheiro para vocês. Tchau, tchau!